Caríssimos, ainda no título 2 dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar, capítulo 6, da usurpação e do excesso ou abuso de autoridade. Meus amigos, vejam bem. Quando eu olho o artigo 171, eu tenho que fazer um comparativo com o artigo 172, porque os dois estão na mesma linha. Eles tratam do mesmo assunto com consequências diferentes. Então vamos lá, vamos entender a diferença dos dois. Vejam bem. O artigo 171, ele fala assim, ele trata do uso indevido por militar de uniforme distintivo ou insígnia. O artigo 172, ele fala do uso indevido também de uniforme distintivo insígnia militar por qualquer pessoa. Então, um está falando que é o militar que está usando indevidamente e o outro está falando que qualquer pessoa está usando também indevidamente algum tipo de distintivo, insígnia, uniforme militar. Vejam bem. No 171, quem é o autor do crime é o militar da ativa. Por quê? Porque o militar está usando indevidamente aquelas situações, né? Uniforme, distintivo ou insígnia. Só que esse militar da ativa, ele tem que usar um uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior ao seu. Professor, mas e se ele usar de um posto ou graduação inferior ao seu? Aí ele cai no 172. Então tem que ficar ligado. Esse 171 só pode ser praticado por aquele militar da ativa que usa uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou graduação superior ao seu. Faz parte do tipo penal a palavra superior. Ok? No 172, qualquer pessoa pode ser o autor do crime. Tá? Não há necessidade que o cidadão cometa algum ato relacionado às funções daquele uniforme, distintivo ou insígnia para o qual ele está usando, ele está trajado. Tá? Então, qualquer pessoa pode praticar. Como é qualquer pessoa que pode praticar, e o militar que usa indevidamente um uniforme, distintivo ou insígnia inferior ao seu não está abarcado pelo 171, esse militar que usa um uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou graduação inferior ao seu, ele pratica o crime do 172. Tá? Vamos fazer uma ressalva. O civil só responde por crime militar na esfera federal. Só a Justiça Militar da União que tem competência para julgar civil. Então, quando um civil usa um uniforme distintivo ou insígnia das Forças Armadas, ele responde pelo 172. Professor, e se o civil usar uma farda da PM estadual, como que faz? Aí ele responde pela contravenção penal. Tá certo? Contravenção penal, justiça comum. Meus amigos, vem o artigo 173, que é um crime raro, né? Abuso de requisição militar. Vejam bem. O que é requisição militar? Requisição militar acaba que os militares têm o poder que é conferido, inclusive constitucionalmente, tá certo? Para que o militar possa requisitar, por exemplo, um bem durante um estado de sítio, um estado de calamidade. Ok? Nesse caso, vejam bem. O crime, na verdade, é abusar desse direito que é um poder, na verdade. Eu abuso disso, eu requisito um bem, né, falando que eu preciso para cumprir um dever, que é imposto em lei, tá certo? Só que eu uso para outros fins. Por exemplo, eu requisito durante um estado de sítio, né, um carro, né, de uma pessoa, tomo o bem daquela pessoa, falando que eu preciso para fazer o socorrimento de pessoas, transporte de pessoas, e na verdade é para fins particulares. Então, eu abusei do direito de requisição. Ok?
Crime do 175, violência contra inferior. Primeira coisa, meus amigos, a legislação fala, não corrigiu, né, não foi corrigido até hoje, né, a nomenclatura. Ao invés de colocar subordinado, até hoje a legislação trata, né, inclusive com as alterações de 2023, trata do inferior como inferior hierárquico. O que está aqui? Praticar violência contra inferior hierárquico. Então, é óbvio que o autor só pode ser superior. Violência no sentido de violência física, tapa, empurrão, bofetada, perfeito? Óbvio, meus amigos, que se acontecer uma lesão corporal em decorrência da violência, uma morte, é óbvio que a pena do crime contra a pessoa vai ser somada ao crime de violência contra inferior hierárquico, ok? Então a pena é somada. Dei um tapa, não resultou lesão, violência contra superior hierárquico. Dei um tapa, cortou a face do subordinado e resultou lesão, aí eu tenho o crime de lesão corporal e o crime de violência contra inferior. Perfeito, senhores? Vamos lá. No 176, eu já tenho a ofensa aviltante a inferior hierárquico. Aí já está no sentido de ofender. Ofensa aviltante quer dizer, é algo humilhante. Eu uso da violência, mas não com vontade de praticar a violência simplesmente. Eu uso da violência, mas pelo meio empregado, aquela violência é aviltante, é humilhante. Então eu uso da violência para humilhar o subordinado, o inferior hierárquico. Perfeito? Então, nesse sentido, o superior ele acaba desprezando o subordinado. Ah, o superior vai lá e aplica um tapa no rosto do subordinado. O superior vai lá e cospe na face do subordinado. Perfeito? Então eu estou praticando uma violência com vontade de ofendê-lo, de humilhá-lo. Perfeito? Qual que é a diferença, professor, do 176 para o 175? No 175 eu tenho a violência contra o inferior hierárquico, pura e simplesmente emprego a violência. Meu dolo não está voltado à humilhação. No 176 eu já tenho a violência mais a humilhação, a violência praticada como ato relacionado a humilhar o subordinado. Perfeito?